Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus já esteja com cada um de nós neste momento. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, que é o canal Revelaxion. E se você for novo por aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever e já ativa também o sininho das notificações, para que toda vida que nós lançarmos um conteúdo novo, você será notificado, você será avisado. E hoje nós estamos aqui, meus amados, para estar realizando mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nós já estamos chegando ao final de mais um trimestre, meus irmãos. Hoje nós já vamos para a penúltima lição, que tem como título aí, Precursores dos Eventos Finais. Na semana que vem, nós já vamos entrar no 13º sábado. Durante todo este trimestre, meus irmãos, com este guia de estudo, nós tivemos a oportunidade de estudar as profecias dos livros de Daniel e também do livro do Apocalipse. Este guia que tem como tema geral, alusões, imagens e símbolos. E meu irmão, se você ainda não adquiriu ainda este guia, meus amados, você pode estar adquirindo esta lição de forma online, através do site da Casa Publicadora Brasileira. Você pode também adquirir o próprio PDF e para ter material impresso, você pode mandar fazer numa gráfica, meus irmãos. Então não existe desculpa para você não ter um guia maravilhoso como este e poder estar estudando aí as profecias dos livros de Daniel e também dos livros do Apocalipse. Então, deixado todo este recado aí para você, meus amados, vamos agora dar início a mais um estudo da lição da Escola Sabatina aqui dentro do nosso canal Revelaxion. E como já foi falado aqui, meus irmãos, o tema de hoje é Precursores dos Eventos Finais. Vai estar aparecendo aí para você já a parte de sábado, da lição da Escola Sabatina. E aqui nós temos o verso para memorizar. O verso áureo nos diz o seguinte, meus amados. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz assim. Acompanhe comigo aí na tela. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E aqui a lição, meus irmãos, já introduz da seguinte forma. Nesta semana, estudaremos outras duas histórias bíblicas que prenunciam os eventos dos últimos dias em detalhes notáveis. Então, de acordo com a lição, nós vamos ter aqui a oportunidade, meus amados, de conhecer mais duas histórias que estão totalmente relacionadas com o tempo em que nós vivemos. E aqui a lição continua. Primeiramente, examinaremos o relato de Sadraque, Mesaque e Abednego. Só lembrando, meus irmãos, que estes nomes aqui são nomes pagãos. Os nomes reais desses jovens é Ananias, Misael e Azarias. Estes outros nomes aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, são nomes que eles receberam quando chegaram lá na corte de Babilônia. Então, só lembrando, o nome destes garotos aqui, meus irmãos, é Ananias, Misael e Azarias. E a lição diz... Primeiramente, examinaremos o relato de Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, que tem paralelos com as questões retratadas em Apocalipse, capítulo 13. Então é muito importante, meus irmãos, quando nós estamos estudando a profecia, principalmente ali na parte histórica do livro do profeta Daniel, nós precisamos entender que estas partes históricas também são profecias, que têm todo um paralelo com o livro de Apocalipse, como nós veremos mais na frente. Foi a mesma coisa que aconteceu aí com a história de Esther e com a história de Ruth. Nós temos ali uma história, mas que nós conseguimos estar jogando ou aplicando como uma profecia para os últimos dias, ou que deverá ainda ocorrer em nossos dias, meus amados. Então a mesma coisa acontece aqui com a parte histórica do livro do profeta Daniel. Então ainda na introdução a lição diz, então voltaremos ao Novo Testamento, onde descobrimos que a experiência dos primeiros cristãos pode nos ajudar a entender o que esperar antes do retorno de Cristo. Então nós vemos também aqui, meus amados, vamos fazer um paralelo aqui da história dos discípulos, também aplicando ao povo de Deus, ou à experiência do povo de Deus nos últimos dias. Porque lembrando, meus amados, a história ela se repete.
E aqui a lição ainda continua. Ambos os exemplos destacam uma coragem notável e apresentam chaves para encontrar paz de espírito ou paz de consciência, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Verdade, né, meus irmãos? O próprio Cristo nos fala isso em João 16, né? No mundo tereis aflições, mas nós precisamos ter de bom ânimo, porque se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. E aqui a lição ainda continua. Repetidamente Jesus fez declarações, como não tenho medo. E por que vocês estão assustados? Isso está escrito em João 6,20 e Lucas capítulo 24, verso 38. E a lição continua. É importante lembrar que o foco da profecia é Cristo. De fato, meus irmãos, toda a Escritura aponta para Jesus. Em João capítulo 5, verso 39, Jesus falou o seguinte para os fariseus. Vós, fariseus, vocês examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada pelo Criador. E mais, toda a Escritura Sagrada, ela está falando ou está apontando para a pessoa de Jesus. Jesus, ele é o centro de toda a palavra, meus irmãos. Ele é o centro de toda a Bíblia. Então, não existe esta história de pregar a palavra de Deus desvinculada da pessoa de Jesus. Jesus, ele tem que ser o centro da mensagem. E aqui a lição continua dizendo... E sendo assim, em todas as cenas retratadas, nos momentos finais da terra, devemos seguir o seu conselho, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Isso está escrito em João 14,1, onde nós temos ali a promessa, meus irmãos, da volta de Jesus. Quando ele fala, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Mas vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aqui diz mais ainda a lição. Os eventos dos últimos dias, ou melhor, os acontecimentos que ainda vão acontecer nos nossos dias. Porque eu creio piamente, meus irmãos, que nós já estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. Em 1844, ali começou o início do tempo do fim. Mas hoje, eu e você, nós já estamos vivendo não no início do tempo do fim, mas sim nos momentos finais do tempo do fim. O tempo do fim já está finalizando. E ele vai finalizar exatamente com a volta de Jesus. E a lição diz... Os eventos dos últimos dias serão desafiadores para os fiéis a Deus. Então, meus amados, para todos nós que guardamos os mandamentos de Deus e permanecemos leais à sua palavra e ao espírito de profecia, para nós haverá uma grande perseguição, uma grande angústia. Em Daniel capítulo 12, versículo 1, ali fala de uma grande angústia ao qual nunca houve, sobre o qual todo filho de Deus deverá passar nos últimos dias. Esta é chamada de angústia de Jacó. E é interessante, meus irmãos, que aqui continua dizendo, mas é preciso encarar esses acontecimentos com esperança. Por que com esperança? Porque quando tudo isso, meus amados, estivesse acontecendo, Jesus fala, exultai-vos e alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim foram perseguidos os profetas que vieram antes de vós. Então nós precisamos se alegrar, porque será uma honra sofrer junto ou em nome de Jesus, meus irmãos. Porque a nossa maior esperança, eu já acabei de citar em João 14, 1 a 3, que é a esperança da volta de Jesus. Jesus disse que ele ia voltar. E ele vai voltar, meus amados. Ele prometeu que vinha a primeira vez, e ele veio a primeira vez. Mas ele também fez inúmeras promessas de que haveria uma segunda vinda, pois ele vai cumprir esta segunda vinda. E nós já podemos escutar os passos de um Deus que se aproxima, meus irmãos. E agora, vamos aqui para a parte de domingo, meus amados,
e tem como título Daniel 2 e a interpretação historicista. E aqui, meus amados, na lição de domingo, nós temos a seguinte introdução do primeiro parágrafo que diz: uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia é Daniel capítulo 2. E meus amados, é uma das mais poderosas. Por quê? Porque Daniel capítulo 2, meus irmãos, é a chave para desdobrar toda a profecia. Aqui em Daniel capítulo 2, nós temos o esboço para entender toda a profecia, não só do livro de Daniel, mas também as profecias que estão contidas no último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Então você jamais vai conseguir entender as outras profecias se você não entender, primeiramente, a base, o esqueleto. E aqui em Daniel capítulo 2 nós temos o esqueleto da profecia. Nós temos aqui, meus irmãos, um esqueleto. Nós temos aqui a base, o esboço, para a gente conseguir entender o resto da profecia. Porque durante todo o percurso da profecia, nós vamos ter aqui a mesma menção a este esqueleto, só que de forma mais detalhada. Porque lembre-se que a profecia ela é uma revelação progressiva, meus irmãos. Então, como diz aqui a lição, uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia é Daniel capítulo 2. E é interessante que aqui nós temos a história do mundo inteiro em um único só capítulo. E a lição continua dizendo: escrevendo mais de 500 anos antes de Cristo, o profeta predisse. Quem predisse? Quem foi este profeta? O profeta Daniel, meus irmãos. Ele predisse a história mundial, como nós já acabamos de mencionar. Aqui em Daniel capítulo 2, nós temos aqui a predição da história, meus irmãos, desde o tempo de Daniel até os últimos dias, até o momento da volta de Jesus, em um único só capítulo. E aqui a lição continua dizendo: começando em seu próprio tempo. Que tempo? O tempo da Babilônia, que era o tempo ali que o profeta estava exilado na terra de Babilônia. Aqui diz: e depois passando pela Medopérsia, Grécia e Roma, e a divisão de Roma nas nações da Europa moderna como existem até hoje. Aqui, meus irmãos, a lição ela vai apresentar uma interpretação que não está de acordo com o espírito de profecia. Porque a parte aqui que fala da divisão de Roma está falando aqui dos pés da estátua, aquela parte do barro misturado com ferro. Na interpretação tradicional da igreja, este barro misturado com ferro representa os reinos da Europa que nunca se uniram, meus irmãos. Mas esta não é a interpretação dada pelo espírito de profecia, como nós veremos um pouquinho mais na frente. E como vocês já sabem, meus irmãos, o irmão Ramon aqui não vai seguir o assim diz o pastor, ou o assim diz a igreja, ou assim diz a tradição da igreja. Não, meus irmãos, nós temos que ficar com o assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor é a palavra de Deus e o espírito de profecia, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, nós já temos a primeira pergunta que diz: leia Daniel capítulo 2, os versos 31 a 45. Qual foi o sonho de Nabucodonosor? E qual a interpretação dada por Daniel? É uma pergunta bem simples, meus irmãos, apenas para falar do sonho que ele teve e também a interpretação desse sonho que foi dada pelo próprio Deus ao profeta Daniel. Então, para a gente responder essas perguntas, vamos aqui abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 2, a partir do versículo 31. Vou colocar o texto na tela para que você possa acompanhar a leitura juntamente comigo, meus amados. E a palavra do Senhor nos diz assim, a partir do verso 31 de Daniel capítulo 2. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então perceba, meus irmãos, que o rei Nabucodonosor, ele sonhou com uma grande estátua terrível e assustadora. O versículo 32 diz: a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou, fragmentou. E o verso 35 diz: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro.
os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Então, a partir do versículo 37, vai começar aqui agora a interpretação deste sonho. Então, o rei Nabucodonosor, ele sonhou com uma grande estátua, terrível, extraordinária, com grande esplendor, meus irmãos. E era uma estátua que estava ali dividida em 4 metais. A cabeça era toda de ouro, os peitos e os braços da estátua eram de prata, meus irmãos, o ventre e o quadril da estátua eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés da estátua eram em parte de barro e em parte de ferro. Então, na verdade, a estátua em si ela está dividida em 5 partes. Mas em termos de metais, nós temos aqui 4 metais, né? O ouro, a prata, o bronze e o ferro, meus irmãos. E aí a 5ª parte da estátua, que são os pés, você tem aí também o barro misturado com o quê? Com o ferro. Mas interessante que quando a gente vai um pouquinho mais na frente, aparece uma 6ª parte, meus irmãos. Como a gente vai ver aqui mais lá na frente, que é no versículo 42, que diz: como os artelhos dos pés, os artelhos são os dedos, os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Então, interessante, a profecia, na verdade, está mostrando uma estátua que está aqui dividida, meus irmãos, em 6 partes. Isto é interessante, porque 6 na profecia é número de homem, meus irmãos. E quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 13, o versículo 18, ali fala exatamente da marca da besta. E esta marca da besta em forma de número é 666, 666. E ele fala que é número de homem. E aquele que tem sabedoria, calcule, porque é número de homem e o seu número é 666. Interessante que lá a palavra calcule significa literalmente contar. Conte o número da besta, porque é número de um homem. E este número é 666. E lembre-se, meus irmãos, que este número, ou ali a profecia, o objetivo ali da profecia é voltar nossa mente lá para a criação. E o homem foi criado em que dia? No 6º dia. Então aqui nós temos uma estátua que está dividida em 6 partes, nos mostrando que estes poderes são poderes humanos. Mas não é somente poderes humanos. São poderes humanos que se colocam no lugar do Criador, querendo tomar o lugar de Deus, meus irmãos. Esta é a primeira lição aqui que a profecia quer nos mostrar. E agora, na interpretação, meus irmãos, começa a partir do versículo 37, que diz o seguinte: Tu, ó Rei, Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Interessante. O rei Nabucodonosor, meus irmãos, ele era rei de qual império? Babilônia. Então isto significa que a cabeça de ouro representa o Império Babilônico, que mais ou menos ali na história vai durar do ano 605 até o ano 539 a.C. E aqui o versículo 39 fala agora do momento aqui dos peitos e os braços de prata da estátua, que diz: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Quem foi este outro reino, meus irmãos? Que seria aqui inferior ao reino de Babilônia. Aqui mesmo, meus amados, em Daniel capítulo 2, ou melhor, Daniel capítulo 1, verso 21, diz assim: Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. E o rei Ciro era rei de qual império, meus irmãos? É o império da Medo-Pérsia. Então, o rei inferior que sucedeu a Babilônia foi exatamente a Medo-Pérsia, meus amados. E foi exatamente a Medo-Pérsia, meus irmãos, que trouxe a ruína, a queda de Babilônia, que de acordo com a história, isto ocorreu na noite 13 de outubro do ano 539.
E nós temos, meus irmãos, o momento em que acontece a queda de Babilônia. Em Daniel, capítulo de número 5, meus irmãos. Onde aqui nós temos o momento em que o rei Belsazar, ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes. E a Bíblia diz que ele bebeu vinho na presença dos 1000. E neste momento, meus amados, ele começou aqui a misturar o santo com o profano. Começou a debochar, a transgredir as leis de Deus de uma forma, meus amados, descarada, meus irmãos, sem pudor. Ele começou a colocar aqui, misturar o santo com o profano, meus amados. E esta foi a última gota d'água para o Senhor. Naquela noite, foi a última noite ali em que a Babilônia esteve de pé, meus irmãos. Então, meus amados, o segundo reino que sucedeu a Babilônia foi a Medopérsia. E a profecia continua aqui dizendo no verso 39, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Qual foi o terceiro reino que sucedeu agora a Medopérsia, meus irmãos? Quando vamos aqui, meus amados, para Daniel, no capítulo de número 8, a profecia nos diz aqui no verso de número 21, meus irmãos. Versículo 20 e 21 diz, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então perceba, meus amados, em Daniel capítulo de número 8, nós temos aqui a batalha de um carneiro lutando contra um bode. O carneiro e o bode lutando, meus irmãos. Só que a Bíblia fala que o carneiro perdeu a batalha para o bode venceu. O carneiro ali representava, de acordo com a profecia, o próprio anjo Gabriel dando a interpretação da profecia, ele nos diz que o carneiro representava ali os reis da Média e da Pérsia. Já o bode estava representando o Império Greco-Macedônio. Então, qual foi o reino que venceu a Medopérsia? Foi exatamente a Grécia, meus irmãos. Então, nós temos até aqui já 3 reis. A cabeça de ouro representa o Império Babilônico. Depois nós temos aí a Medopérsia. Lembrando que esta Babilônia ela durou mais ou menos do ano 605 até o ano 539 a.C. Depois tivemos agora o Império Medopérsia, que vai durar mais ou menos do ano 539 até o ano 331 a.C. Porque no ano 331 vai entrar em cena agora o bode, meus irmãos, conforme ali Daniel capítulo 8. O momento em que o bode entra em cena e destrói ali o carneiro. E não resta nenhuma força no carneiro para que este fique de pé, meus irmãos. O carneiro representava a Medopérsia, que foi destruído pelo bode representando a Grécia. Então o terceiro reino seria o Império Greco-Macedônio de Alexandre o Grande, que conforme a profecia, este Alexandre o Grande, ele era representado na profecia por um grande chifre notável entre os olhos. Aí está o primeiro rei da Grécia, meus irmãos. O grande Alexandre, o grande, meus amados. E a profecia diz que este império vai reinar do ano 331, mais ou menos, até o ano 168 a.C. Porque no ano 168 agora vai entrar em cena este quarto animal, meus amados, que é mencionado em Daniel, capítulo 2, o verso 40, que diz: o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará, meus irmãos. Quem foi o reino que venceu, meus amados? A Grécia. E que isso aconteceu exatamente no ano 168 a.C., na Batalha de Pídima. Quem foi este reino, meus irmãos? Foi Roma, meus amados. E lembre-se, Jesus, ele nasceu sob a jurisdição do Império Romano, meus irmãos. Então, o quarto reino na profecia seria exatamente Roma, que vai do ano 168, meus amados, até a volta de Jesus. Eu sei que muitos, até mesmo muitos adventistas, colocam Roma como sendo do ano 168 até o ano 476, quando cai ali o último imperador, de Roma, que foi Rômulo Augusto, e ele cai no ano 476. Mas lembrando, meus irmãos, que ali foi apenas Roma imperial, mas ainda, meus amados, Roma deveria seguir até o fim, como sendo Roma religiosa. É por isso que a profecia não fala de 5 reinos,
ela fala apenas de quantos reinos? 4 reinos, meus irmãos. Porque o quarto reino, ele começa a dominar no ano 168 a.C., mas ele vai dominar na história até a volta de Jesus. E agora o versículo 41 diz o seguinte: quanto ao que viste dos pés, olha aí, meus irmãos, dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Que reino, meus irmãos, que aqui a profecia está falando? Ela está falando do reino do quarto animal ainda, meus irmãos. Se você ler o verso 40 e 41, lembre-se, aqui está falando do quarto animal que diz: o quarto reino será forte como ferro. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Olha como é interessante a profecia. Será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Vamos tentar entender isso aqui, meus irmãos. Os pés e os artelhos é uma continuação aqui do quarto reino, meus irmãos. Lembre-se, o quarto reino representa qual império? O Império de Roma, meus amados. Mas a profecia, ela coloca um novo elemento, meus irmãos. Aqui fala que no meio deste ferro surgiu aqui o barro para fazer aliança com ele. E aqui diz: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro. O barro de oleiro, meus irmãos, na profecia, representa a igreja de Deus, que é fiel aos seus mandamentos, meus irmãos. Então, barro é um símbolo do povo de Deus. Lembre-se, o primeiro homem foi criado do quê, meus irmãos? O primeiro homem foi criado do pó da terra. O primeiro homem foi um boneco de barro. Então, barro representa os filhos de Deus. E Adão, que foi um boneco de barro, ali o primeiro boneco de barro, a Bíblia diz que Adão ele era um filho de Deus, meus irmãos. Então, o barro na Bíblia é o barro de oleiro, porque o oleiro é Deus. O barro do oleiro é os filhos de Deus, meus irmãos, conforme Jeremias capítulo 17. E aqui diz que quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Por quê? Porque os filhos de Deus, meus irmãos, nunca vai se unir com ferro. E o Espírito de profecia nos diz, meus irmãos, que este ferro representa a política, meus amados. Representa o poder do Estado. Os filhos de Deus jamais podem se unir à política. Os filhos de Deus jamais podem se unir com o Estado, meus irmãos. A união da igreja com o Estado nunca deu certo, meus irmãos. Toda vida que aconteceu a união da igreja com o Estado trouxe problemas. A única união da igreja com o Estado que funcionava, meus irmãos, era aquela lá do tempo de Israel. Por que funcionava? Porque era o próprio Senhor que estava à frente da batalha. Era o próprio Senhor que estava conduzindo aquele povo, meus irmãos. Mas depois que aquela nação caiu, meus amados, e agora entrou na fase do Israel espiritual, hoje já não funciona mais. Porque toda vida que acontece esta união traz desgraças e destruição e perseguição para o povo de Deus, que permanece fiel aos mandamentos de Deus e ao seu testemunho. Então é por isso que a profecia diz: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Porque os filhos de Deus jamais podem se unir com a política, com o Estado. Agora preste atenção. Agora vai falar de uma outra igreja, meus irmãos, a igreja apostatada. Essa sim, a igreja apostatada, ela se une com o Estado, ela se mistura. Por isso que agora, aqui depois do ponto e vírgula, a profecia nos diz: contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado agora com o que, meus irmãos? Com barro de oleiro? Não, com barro de lodo, meus irmãos. Então aqui nós temos as duas classes do povo de Deus. Nós temos aqui no versículo 41 o barro de oleiro, e esse não se mistura com ferro, que está presente ali nos pés e nos artelhos.
E nós temos, meus irmãos, o barro de lodo. E este barro de lodo, ele se mistura. O próprio profeta viu que ele estava misturado. Quem representa o barro de lodo, meus irmãos? O barro de lodo representa a igreja, esta igreja de Laodiceia, meus irmãos, que fica em cima do muro. É ela que se une com políticas, é ela que aperta a mão do papado. E este barro de lodo está dentro da própria igreja adventista do sétimo dia. É por isso que você vê, meus irmãos, a nossa própria igreja, membros, líderes, a maioria estão se vinculando aí ao papado. Mas lembre-se que dentro desta igreja, que é a igreja do Senhor, a igreja militante, igreja adventista do sétimo dia, nós também temos o barro de oleiro. E este barro de oleiro é o trigo, meus amados. Como diz a profecia, eles nunca vão se misturar com o ferro. Nunca vão se misturar com o Estado. Então, existem dois grupos dentro da igreja. O trigo é chamado de barro de oleiro. E esse não se mistura com o ferro. Do outro lado, nós temos quem? O barro de lodo. O charco de lodo, que representa aqueles que nunca saíram de Babilônia. Esses sim, meus irmãos, é que vão se unir com o vinho de Babilônia. Por que vão se unir? Porque eles nunca saíram de Babilônia. Apenas tomaram um banho na nossa igreja, naquele tanque, mas a Babilônia nunca saiu dos seus corações. Então, entenda este barro de oleiro como sendo todas as igrejas que estão se unindo com o papado hoje. Infelizmente, a própria igreja adventista do sétimo dia também está se unindo como instituição ali, meus irmãos, por causa do barro de lodo que está representando a igreja. Mas eles não são os únicos que representam esta igreja, meus amados. Quem tem que representar a igreja adventista do sétimo dia não é o barro de lodo, mas sim o barro de oleiro, que são os 144 mil. Esses, meus irmãos, permanecem fiel realmente à instituição, permanecem fiel à palavra de Deus e ao espírito de profecia. Então, meus amados, o barro misturado com ferro não tem nada a ver com a Europa, como a igreja coloca aí. Esta parte da Europa, que eles dizem que os reinos da Europa sempre tentaram se unir, mas nunca se uniram. De acordo com o espírito de profecia, eu vou colocar até a citação agora aí na tela para você, representa exatamente a imagem da besta, ou melhor, a formação da imagem da besta, a união da igreja com o Estado, que quando as igrejas da América do Norte buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de suas leis, então a América do Norte, de acordo com o espírito de profecia, terá formado uma imagem da hierarquia papal, meus irmãos. E, meus irmãos, também é muito importante que você saiba que os pés aqui da estátua representam exatamente a segunda fase do poder de Roma. As pernas de ferro representam Roma na sua primeira fase, que é Roma imperial, meus irmãos. Mas os pés ali que já tem o barro misturado com ferro já representa exatamente ali Roma como sendo o chifre pequeno. E estes pés da estátua, meus amados, está representando a primeira supremacia papal, que durou 1260 anos, que foi do ano 538 até 1798, onde tivemos ali uma união da igreja com o Estado. Esta união durou 1260 anos. Porque quando chegamos em 1798, nós temos o momento da ferida mortal. Isso aconteceu exatamente no dia 11 de fevereiro do ano de 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Mas a profecia também nos mostra ainda aqui em Daniel capítulo 2, a segunda supremacia papal, porque fala do momento em que vai reinar agora não os pés, mas sim os artelhos. E os artelhos, meus amados, é a imagem da besta, meus irmãos. Os pés daquela estátua, meus amados, representam exatamente a união do papado com as 7 tribos bárbaras. Porque lembre-se que 3 delas foram extintas. Os Éranos, os Vândalos e os Ostrogodos, conforme Daniel capítulo 7. A última tribo ariana foi destruída no ano 538, que foi a tribo dos Ostrogodos. A partir de então começa a supremacia papal, que vai durar até 1798. Mas nós temos ainda um momento em que vai reinar agora os artelhos. E estes artelhos representam exatamente a mesma união da igreja com o Estado. Só que agora, meus irmãos, é o momento aqui
das igrejas da América do Norte. O protestantismo apostatado vai se unir com o Estado, meus irmãos. Eles vão em busca do auxílio do poder civil para a imposição de suas leis. Então a América do Norte terá formado uma imagem da besta, meus amados. Então esta imagem da besta é este momento agora dos artelhos reinar, meus irmãos. Então a estátua está dividida em 6 partes. A cabeça de ouro representando Babilônia, os peitos e os braços de prata da estátua representando a Medopécia, o ventre e o quadril de bronze representando a Grécia, as pernas de ferro representam a primeira fase de Roma, como Roma sendo ali Roma imperial. Depois temos o momento em que Roma se torna religiosa unida com o Estado, que é o momento dos pés da estátua, representando a primeira supremacia do poder papal. E por fim, a 6ª parte da estátua são a parte ali do reino dos artelhos. O barro misturado com ferro ali nos artelhos, representando agora a 2ª supremacia papal, onde vamos ter a união das igrejas prostitutas, buscando o auxílio do poder do Estado, formando assim uma imagem da besta, meus irmãos. Espero que essa parte aí tenha ficado muito claro para vocês. E aqui, meus amados, no versículo 42, a profecia nos diz ainda: como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, lembre-se, o barro de lodo aqui representa o joio dentro da igreja, meus irmãos, é um símbolo dos irmãos que fica em cima do muro. Misturar-se-ão mediante o que, meus amados? Casamento, alianças políticas, meus irmãos, entre a religião e o Estado, entre as igrejas e o poder do Estado. Infelizmente, isso inclui até mesmo, como você já sabe, a nossa própria organização. Mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro, meus irmãos. Por quê? Porque logo depois que eles se unirem, meus irmãos, esta união não vai durar por muito tempo. Por que não vai durar por muito tempo, meus amados? Olha o versículo 44. Mas nos dias destes reis, que reis? Os dias dos 10 artelhos, meus irmãos. Aqueles 10 artelhos representam exatamente os 10 chifres. Os 10 chifres daquela besta que aparece lá em Apocalipse, capítulo 17. Também são os mesmos 10 chifres que aparecem na besta que emerge do mar em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. São aqueles 10 chifres que ainda não havia recebido o reino, mas quando recebesse o poder como reis, deveria durar 1 hora o seu poder, juntamente com a besta, meus amados, conforme ali Apocalipse, capítulo de número 17. Aqueles 10 chifres são estes mesmos reis, e são estes mesmos artelhos dos pés da estátua. Lembre-se, nos pés da estátua nós temos quantos dedos? Nós temos 10 dedos, meus irmãos. Pois estes 10 dedos é que representam estes 10 reis, que vão surgir agora nos últimos dias. Estes 10 artelhos representam todos os reinos deste mundo, que vão se unir com o papado. Mas a profecia nos declara que todos eles serão destruídos. Por isso que fala claramente que estes reinos, o barro de lodo misturado com eles, meus irmãos, com os reis da terra. O barro de lodo aqui representa todas as prostitutas, as igrejas prostitutas, junto com a igreja mãe, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando esta prostituta com as suas filhas estivessem se unindo com os reis da terra, que na verdade representa aqui o ferro da estátua, neste momento, meus amados, a Bíblia diz: mas nos dias desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, meus irmãos, e fiel a sua interpretação. E este reino aqui, meus amados, que não será jamais destruído e que vai destruir todos os reinos deste mundo como conhecemos,
é o reino de Cristo. Este reino durará para todo sempre. Com isto nós já conseguimos aqui responder a pergunta, né, meus irmãos? Qual foi o sonho de Nabucodonosor? Nós respondemos. E também temos aqui a interpretação dada pela própria profecia bíblica. E agora, meus amados, vamos aqui para a parte, meus irmãos, de segunda-feira, que tem como título, meus amados, Adorando a Imagem. Nós sabemos, meus irmãos, que o rei Nabucodonosor, logo depois que Daniel interpretou o sonho, meus irmãos, da estátua, ao qual ele sonhara ali, né, aquela estátua de 4 metais, o rei ficou impressionado, meus irmãos, e ficou sendo ali leal a Daniel e ao seu Deus. Só que esta lealdade, ela não durou por muito tempo. Porque aqui, meus amados, em Daniel capítulo 3, nós temos o momento em que o rei Nabucodonosor, ele vai construir agora uma grande estátua toda de ouro, meus irmãos. E é exatamente aqui em Daniel capítulo 3, meus amados, que nós temos aqui uma grande perseguição aos filhos de Deus, onde temos até um decreto de morte, meus irmãos. E aqui nós já entramos na segunda pergunta, que diz assim: leia Daniel capítulo 3, os versos 1 a 12, e aqui a pergunta diz: a estátua era toda de ouro, e o rei exigiu que ela fosse adorada. Qual é a relevância desses fatos? Ou melhor, o que significa pelo fato do rei ter construído a estátua toda de ouro? O que ele realmente estava querendo nos dizer, meus irmãos? Vamos ler aqui dos versos 1 a 12, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz assim, acompanhe comigo aí na tela. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. É interessante, meus irmãos, que esta estátua, olha aqui como é que as medidas da estátua, sempre em números que tem ali a ver com o número 6, meus irmãos. O número 60, né? E o número 6. Porque o objetivo desta estátua aqui, meus amados, quando o rei construiu ela, era exatamente aquela ideia que eu lhe disse, do número 666. O homem se colocando no lugar do Santo Pai, do Santo Filho e do Santo Espírito, meus irmãos. E lembre-se que é interessante que quando você começa a calcular o número da besta, que significa literalmente no original contar, quando você conta este número dentro de uma semana de 7 dias, você cai exatamente num dia de domingo. Aquele número, ele mostra o homem se colocando no lugar de Deus exatamente em que dia, meus irmãos? No primeiro dia da semana. Porque o objetivo da marca da besta, como nós veremos lá na frente, será nos mostrar em qual dia o pecado entrou neste mundo, meus amados. E aqui a Bíblia continua dizendo que esta estátua, ela foi levantada no campo de Dura, na província da Babilônia. Ela foi levantada exatamente, meus irmãos, onde a Torre de Babel foi construída. Isto é um mistério, né, meus amados? A Torre de Babel também foi construída exatamente neste local. Aqui diz, então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. É interessante que aqui nós temos uma banda com quantos instrumentos? O número 6 aparece novamente, meus irmãos, uma banda com 6 instrumentos. Por isso que no verso 5 diz, no momento em que ouvirdes o som do quê? Da trombeta, do pífaro, da harpa, aí depois temos da cítara, do saltério e da gaita de foles. É uma banda com apenas 6 instrumentos, meus irmãos. E aqui nós já vemos a música dentro do grande conflito.
Para todas as pessoas que dizem que a música não tem nada a ver com a salvação, que também não é prova de salvação, meus irmãos, que você pode cantar o ritmo que você quiser, que isso não tem nada a ver, lembre-se, meus irmãos, a música será usada no grande conflito final da história deste mundo. E é por isso que ela aparece aqui na profecia de Daniel capítulo 3. E a profecia continua dizendo, a Bíblia nos diz, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então vemos aqui a música dentro da questão da adoração, meus irmãos. Então, por isso que Filipenses capítulo 4, versículo 8 é muito claro. Se há algum louvor, nisto pensai. Se aquilo que você vai fazer glorifica a Deus, louva a Deus, então faça. Mas se não glorifica, meus irmãos, você vai estar transgredindo ali a primeira mensagem angélica que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E o verso 6 diz: qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado, meus irmãos. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus ou babilônicos e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não a adorasse, ou seja, aqueles que não se prostrassem diante da imagem de ouro, ao qual o rei Nabucodonosor construíra, todos aqueles que não se ajoelhassem diante desta imagem, ou melhor, diante deste decreto do rei, que era para ajoelhar diante da imagem, aqui diz que eles deveriam ser lançados na fornalha de fogo ardente. E o versículo 12 diz: a uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. Quem eram estes homens, meus irmãos? Eram os 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, sobre os quais os nomes deles foram mudados para nomes pagãos, como sendo Mesaque, Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. E naquele momento, meus amados, o rei Nabucodonosor ficou irado. E a Bíblia diz que ele mandou chamar os 3 jovens e deu uma segunda chance, porque ele tinha muito afeto, meus amados, por aqueles 3 jovens e também por Daniel, porque eram homens muito sábios, cheios do Espírito Santo de Deus. E a pergunta diz assim, meus irmãos: a estátua era toda de ouro e o rei exigiu que ela fosse adorada. Qual é a relevância desses fatos? Meus irmãos, você se lembra que na estátua de Daniel capítulo 2, que foi a estátua que o rei ele sonhou naquela visão, uma grande estátua assustadora, Daniel falou claramente para o rei que a cabeça de ouro da estátua representava que reino, meus irmãos? Representava a Babilônia. Mas aqui em Daniel capítulo 3, o rei construiu uma estátua inteira, toda de ouro. Então, meus amados, o que é que o rei Nabucodonosor estava querendo dizer com isso? Lembre-se, meus amados, que no sonho de Daniel capítulo 2, que o rei teve, ele sonhou com uma grande estátua, ele era apenas ali a cabeça de ouro. O reino dele era apenas representado pela cabeça de ouro, porque o resto da estátua, os peitos e os braços eram de prata, o ventre e o quadril era de bronze, as pernas de ferro, e os pés e os artelhos em parte de barro e em parte de ferro. Ou seja, o seu reino deveria passar. Mas em Daniel capítulo 3, ao ele construir a estátua toda de ouro, o que ele estava querendo dizer para mim e para você, meus irmãos, é que Deus não tinha poder para destruir o seu reino. Então aquela estátua, o rei Nabucodonosor, na verdade, ele estava desafiando a Deus, desafiando a mensagem do Senhor. Por isso que a resposta da lição aqui resumida colocou assim: Nabucodonosor desafiou a mensagem de Deus.
e disse que o seu reino, que era a cabeça de ouro, duraria para sempre. Ele acharia, meus irmãos, que duraria para sempre. E essa história é um tipo do que ocorrerá no futuro. Por quê? Porque existe o mesmo poder neste mundo hoje, meus amados, que no livro do Apocalipse é chamado, meus irmãos, de uma grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Este poder acha que vai durar para sempre, mas nós sabemos que no momento da volta de Jesus, como a gente viu no livro do próprio profeta Daniel, no capítulo 2, o verso 44 e 45, o reino de Cristo destruirá e esmagará todos estes reinos. O ouro, a prata, o bronze e o ferro. E este barro misturado com ferro, meus irmãos. Então aqui, o rei Nabucodonosor estava desafiando a autoridade divina, achando que o seu reino duraria para sempre. A terceira pergunta diz: quais palavras os 3 rapazes hebreus desafiaram o rei, mostrando que eles não iriam se ajoelhar diante do decreto? O que isso nos ensina sobre a fé, meus irmãos? E o que às vezes ela pode exigir de nós? Então, meus amados, aqui é o verso 17 e 18 que diz: olha aqui o momento em que o rei dá uma segunda chance para que eles se ajoelhem diante da estátua e possam viver, porque se eles não se ajoelhassem, meus irmãos, eles seriam lançados na fornalha. E o rei até mandou aquecerem a fornalha 7 vezes mais. Mas veja a resposta aqui dos filhos, que representam neste momento aqui, meus irmãos, eles vão representar os 144 mil, ou o último remanescente da história deste mundo. O verso 17 e 18 diz: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Meus irmãos, olha que resposta ousada, meus amados. Eles sabiam que se transgredisse ali o decreto do rei, eles seriam destruídos. Eles seriam mortos, meus irmãos. Eles estavam diante de um decreto de morte. Mas mesmo diante de um decreto de morte, eles não se ajoelharam diante daquela estátua. Eles não transgrediram o mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tome o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado e assim por diante, meus irmãos. Eles foram fiéis ao primeiro, principalmente o primeiro e o segundo mandamento. E aí a pergunta da lição diz: o que isso nos ensina, meus amados, sobre a fé e o que às vezes pode exigir de nós? Meus amados, a lição coloca da seguinte forma: eles estavam dispostos a servir e obedecer a Deus, mesmo que isso lhes custasse a vida. Lembre-se, meus irmãos, de Apocalipse capítulo 2, o versículo 10. A Bíblia nos diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, meus irmãos. Então, muitas vezes, a vida vai exigir de mim e de você grandes provas como esta. E hoje, meus amados, nós não conseguimos passar nem nas pequenas provas. Avalie-se quando chegar este momento em que eu e você, assim como os 3 jovens hebreus, nós também seremos testados. A nossa vida estará em xeque. Pois como nós veremos na lição de terça, meus amados, que eu vou deixar para a segunda parte, nós também seremos testados. E se hoje nós não estivermos sendo fiel no pouco, meus irmãos, quando vir a grande provação, nós seremos arrojados. Nós não entraremos no reino de Deus, porque nós não conseguiremos estar de pé diante de tal provação. Então, meus amados, com isso, meus irmãos, nós concluímos aqui a primeira parte da lição da escola sabatina, meus amados. Então, se ficou qualquer dúvida, meus irmãos, até a parte de segunda-feira, coloca aqui nos comentários, meus irmãos, que nós vamos estar respondendo as dúvidas na medida do possível. Se este conteúdo trouxe valor para a tua vida, meus irmãos, então já deixa aquele joinha para fortalecer o nosso canal e lembre-se de compartilhar este conteúdo com o máximo de irmãos, com o máximo de pessoas que você conhece, com seus conhecidos, amigos e familiares, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Então, dito todas estas palavras aí para vocês, meus irmãos, vamos agora fechar os olhos. Vamos citar aqui a bênção apostólica, meus amados. Que a graça de nosso Senhor Jesus
e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós. E que todos possam dizer 3 vezes: Amém, amém, amém. Louvado seja o Criador. E até a segunda parte da lição da Escola Sabatina, aqui dentro do canal Revelaxion.